Oi, gente, bom dia. Então, vamos aí continuar com nossas aplicações dentro do contexto da dinâmica do movimento circular, tá bom? Então, a gente resolveu no vídeo passado a dinâmica da curva, né, da curva plana. Ou seja, você pegar o seu carro, né, e fazer uma curva numa dada região, sendo que essa região é um plano, certo? E no caso a normal e o peso são paralelos, né? Você tem o peso, né? Você é puxado para o centro da Terra com a força peso, e a normal é ali, né, perpendicular à superfície e, no caso, paralela ao peso, né? Sendo que sentido contrário, tá bom? Esse é o exemplo que a gente fez da curva no plano. Aí o que acontece? O termo de atrito com os pneus é que seria, digamos assim, a força de rotação. Teria o papel aí da força radial, tá bom? Então a gente resolveu isso no último vídeo. Agora a gente vai resolver a chamada curva compensada. Bem, eu sou meio limitado para desenhos, então eu estou fazendo uso aí da figurinha do livro, de um dos livros desse aí, tá? Então você tem uma curva, aquelas curvas onde a parte da curva não é plana, ela tem uma certa inclinação, certo? E essa inclinação é tal que vamos dizer que acaba empurrando o carro para o centro da curva, impedindo a derrapagem, né? Tem algumas provas dessa de velocidade que é assim, né? Que inclusive é parecido com essa figura aí, o cara fica rodando aí nessa ladeirazinha aí, tá bom? Então é isso, então a curva ela não é plana, a curva ela tem uma certa inclinação, ok? Essa é chamada curva compensada, tá bom, gente? Então vamos tentar entender aí, eu vou fazer aqui um corte, né? Como eu de desenho sou muito fraco, vou fazer um corte para a gente tentar entender. Eu vou fazer o seguinte corte, eu vou fazer um corte aqui, ó, certo? Eu vou passar a faca aqui, dividir essa espécie desse anel aí em dois, e vou fazer uma olhada daqui, ó, olhada aqui, para ver essa seção reta aqui dessa região aqui. Dá para ver claramente que a seção reta é aproximadamente um triângulo, né? Como se fosse uma cunhazinha e o carrinho ali em cima, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer na próxima figura. Então eu vou apresentar para vocês a seção reta daquele corte. Então esse daqui é a seção reta lá do corte. Você tem, isso aqui representa a curva, né? O corte, quando você corta a curva no meio, você olha, você vê esse triângulo, e aqui essa caixinha aqui é o carro, tá bom, gente? Um corte do carro, ok? Então vamos ver as forças aqui que a gente está atuando. Então para baixo, né? Lembrando, né? A curva, essa parte aqui, desculpa, essa parte aqui é o chão, né? Certo? É a superfície. O peso é para cá, que ele chamou lá na figurinha de W, né? W é o peso. Como a parte onde o carro está apoiado é essa parte aqui, isso aqui é, digamos assim, o assoalho da curva, a normal, ela é perpendicular a isso, ela não é mais perpendicular à horizontal. A horizontal é que seria a superfície da Terra. A curva não está, né? A curva tem uma compensação. Então a superfície lá onde o carro está apoiado não é mais paralela à superfície da Terra. Ela tem uma certa inclinação. Essa inclinação é dada pelo ângulo θ. Então dessa forma, a normal não é, certo, perpendicular à horizontal. Tá bom, gente? Que seria no caso a superfície da Terra, não é. A normal, ela é perpendicular ao assoalho da curva, tá certo? Então a normal tá aqui. Então aí dá pra gente ver. Como esse ângulo aqui é o ângulo de inclinação da curva, é o ângulo de compensação da curva, dá pra ver claramente que esse ângulo θ aqui, eu fiz os pontilhados aí para vocês se guiarem, é fácil você ver que ele é o mesmo ângulo daqui. Tá bom? Então esse ângulo é igual a esse, tá certo? Dá pra ver aí pelos pontilhadozinhos, né? Aquelas relações entre ângulos opostos por vértices, etc, etc. Tá bom, gente? Então, é só decompor a normal. Você vai ter uma componente da normal na direção Y, que é a direção do peso, e vai ter uma componente da direção X. O que é a direção X, gente? A direção X é a direção para dentro da curva. É a direção radial, certo? Né? Lembra, a direção X vai ser a direção, né, onde você tem a força radial, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai decompor normal em x e y e montar as equações de equilíbrio para as forças. Então vamos lá. Fazendo aí a decomposição em y, a gente pode ver que y é a única NY é a única força que vai equilibrar o peso. Então com isso a gente tem que NY é igual a N cosseno, pela relação trigonométrica ali, igual ao peso. Aí você tira a
normal. Então você achou o valor normal de maneira tal que ela equilibre o peso, tá bom? Feito isso, você vai agora colocar na equação radial, que é a equação para a direção x. Nx, que é n seno, você encontra aqui facilmente, aqui está compondo aqui, é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Mas quem é n, gente? Eu vou colocar aqui, a equação é essa, né? Quem é n? N eu calculei, é isso aqui. Então eu vou pegar isso aqui e vou botar aqui. Aí você vai chegar nesta equação aqui. Resolvendo essa equação, você chega que a velocidade, né, que você pode fazer essa curva, ela depende daquele RG, como a gente falava, e depende do ângulo de compensação. Dessa forma. Tá bom? Então essa é uma aplicação bem interessante, chamada curva compensada, que é uma estratégia muito mais eficiente do que você confiar, por exemplo, no atrito. Eu nem considero que tem atrito aí. Eu estou colocando a manutenção do movimento circular como sendo dependente da inclinação, da compensação da curva. Nem o termo de atrito eu estou considerando. É uma maneira bem, é uma estratégia mais segura do que você ficar confiando só no termo de atrito, tá bom? Pronto, agora, gente, a gente vai para uma outra aplicação. Eu vou dar uma pausazinha nesse formato aqui e vamos para um vídeo, certo? Onde eu vou explicar para vocês o próximo problema, que é o problema do rotor, que é um problema interessante, um problema antigo, tinha muito em parques de diversões quando eu era criança. E é um problema bem... Hoje não é tão comum, mas eu achei um vídeo na internet e montei aí para vocês, para a gente poder entender o problema do rotor. Então a gente vai assistir o vídeo de 1 minuto, vai entender o problema e vamos voltar para este formato para explicar qual é a física por trás desse vídeo que a gente vai assistir agora, tá bom? Então, 1 minuto aí assistindo o vídeo. Valeu, gente. Um abraço. Oi, gente. Então, vamos mostrar aí a ideia do rotor de uma maneira, acho que mais prática possível, que é assistindo o rotor, assistindo o fenômeno, né? Então vamos lá. Então tá aí o rotor, uma estrutura circular, tipo uma casca cilíndrica, certo? As pessoas estão, como eu disse, nas paredes, né, internas dessa casca cilíndrica, dessa estrutura circular, certo? E embaixo, né, tem um assoalho onde tá todo mundo apoiado. Veja que tem um piso escuro onde tá todo mundo apoiado no piso escuro. A velocidade tá aumentando de rotação. Veja que ela tá aumentando muito. Certo? Tá começando a aumentar. Agora aumentou mais ainda. Eu fiz um corte, aumentou mais ainda. Certo? E a gente tá já num limite, uma velocidade muito alta. Mas as pessoas continuam apoiadas no assoalho escuro, certo? E estão aí comprimidas contra a parede aí, tá bom? Aí agora vai começar, ó, o chão, o assoalho desce. E as pessoas ficam, entre aspas, voando, né? Certo? E aí essa é o problema do rotor. Certo? Isso é devido ao movimento de rotação. A gente vai entender agora na sequência, tá bom? Obrigado, gente. Então a gente voltou aí. Agora que a gente viu o videozinho aí do como é o rotor na vida real, né? Então vamos fazer aqui, né, entender a física aí por trás do rotor. Então eu fiz um desenho aqui bem limitado, né? Onde você teria aqui a estrutura do rotor, né? Aquela estrutura circular, tipo uma casca cilíndrica, né? Ela é montada num eixo. Esse eixo, ele pode rodar, tá bom? Então, toda essa estrutura, ela pode rotacionar aqui com a dada velocidade V. É isso? A garotada, da minha época, eram crianças. Ali naquele vídeo tinham adultos, né? Na minha época, eram só crianças. A garotada fica aqui nas paredes, tá vendo? A garotada nas paredes. Aí ele vai rodar. E devido ao movimento circular, as pessoas são espremidas, né, contra a parede. Essa parte aqui do assoalho é removido, ela é retirada, ela baixa e as pessoas ficam, a priori, voando, né? Sem um apoio embaixo né? Sem um aparente apoio ali para se equilibrar, né? Então, por que eles ficam ali colados na parede e eles não descem junto com o assoalho? Né? Por quê? Porque o termo do peso das pessoas é equilibrado pelo termo de atrito com a parede. Então, o peso é igual ao atrito. Quem é o atrito é μ vezes a normal. Como a gente encontrar essa normal? Quem é a normal? A normal, ela está relacionada com o movimento circular. A normal, ela vai ser, né, efetivamente obtida a partir da força de rotação. Ela será... Aí aqui eu fiz um desenhozinho para vocês aqui. Isso aqui é uma visão de cima. Imagine que eu faço um corte aqui. Faço um corte aqui, bem na cabeça da garotada. Faço um corte aqui e faço uma olhada daqui de cima. Fico olhando daqui, tá bom? Boto a minha observação aqui de cima. O que é que eu vou ver? Eu vou ver uma estrutura circular,
que representa da visão de cima. E aqui eu tô vendo as cabecinhas do povo, tá bom? O que acontece? Como esse negócio está rodando aqui, a força radial, que é essa mostrada aqui, ela vai ser a normal que a gente vai precisar lá para o equilíbrio das forças, tá bom? Então a força radial, ela é igual a normal, tá bom? Então essa é mais ou menos entre aspas assim, o caminho para entender a física desse problema. Você tem que o peso, né, é equilibrado pelo atrito com a parede, e a normal que você coloca aqui, ela vem do termo de força de rotação. Ela é a força radial no movimento de rotação, tá bom? Então agora é só fazer peso igual a normal, né? Desculpa, igual a μ vezes a normal. Peso igual a μ vezes a normal. Aí você resolve, né? Peso igual a μ vezes a normal. Resolve, encontra que a velocidade de rotação necessária para que esse fenômeno ocorra é essa. Entendeu? Então é isso. O rotor, a física por trás dele é essa. O peso das pessoas é equilibrado pelo atrito. E o atrito depende da normal, que por sua vez, nesse caso, é a força radial aqui. Tá bom? Essa forcinha radial aqui. Tá certo? Aí com isso você encontra qual a velocidade que você tem que imprimir aí para que as pessoas de fato fiquem ali presas na parede. Tá bom, gente? Valeu, obrigado.